e a solista, eu fico admirado, porque na igreja adventista nós temos 608 hinos. Aí você pega o CD jovem, de 92 até hoje, 16 com 8, 24, né? Não, 17. 17 com 8, 25, multiplica por umas 12 músicas por ano, vai dar 288, se não me engano. Perto de 300 músicas e elas não se repetem. E a gente tem apenas 8 notas, né? Claro que tem as notas pretinhas, né? A música Preciosa Graça, você consegue tocar ela só com as notas pretas, não é isso? Preciosa Graça, você toca só com as notas pretas do piano. E é um desafio. Alguém me falou, não sei se é verdade, se procede, que as músicas orientais eles ainda acham notas entre a nota branca e a nota preta, eles conseguem fazer notas ali no meio, né? Por isso que é uma música assim, ondulada. Mas na verdade nós temos ali as notas brancas, as notas pretas, o indivíduo faz uma música, coloca uma melodia, e é realmente algo que mexe com o nosso espírito também. O tema de hoje, no final eu vou mostrar uma foto, e eu acredito que na oração que o irmão Ivica, que o irmão, eu ainda estou aprendendo o seu nome, viu? As formas, né? O irmão Ivica disse, né? Deus escolheu. Eu acredito que tenha sido Deus, a mensagem é dele, e se você está aqui, no final, quando eu mostrar essa foto, talvez você diga, realmente, considerando os textos que foram lidos, eu acredito que Deus queira uma mudança na minha vida hoje. Esse assunto, para mim, é um assunto que eu tento colocar em prática. Nem sempre é fácil, vocês já vão entender, mas é um desafio para todos nós. Nós vamos ficar apenas no livro de Filipenses hoje. Apenas no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Nós começamos com Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler depois um texto que está fora do livro de Filipenses. Mas os demais textos todos serão de Filipenses. Esse quadro aqui me chama bastante atenção, que é o quadro que aparecia no programa Está Escrito. Quantos lembram do programa Está Escrito com o pastor George Vandeman, na Bandeirantes? E eu me lembro na época de colégio, antes de jogar bola, aos domingos pela manhã, eu passava na sala de televisão e me sentava ali com alguns amigos e eu assistia o programa Está Escrito. Mesmo que eu chegasse lá depois, na quadra, já tinha mais gente. Mas parece que Deus queria falar ao meu coração. E eu procurei no YouTube, esse Jesus segurando o globo é o mesmo do programa Está Escrito. Não é uma outra foto que eu peguei na internet. Esse é o Jesus que aparecia no programa do pastor George Vandeman. E eu me lembro, por estar interno, longe de casa, e às vezes vindo da comportagem e outras situações, estar ali na sala de TV e ver esta cena confortava o meu coração.
tenho um Deus que cuida de mim. Tenho um Deus que é maior do que esse planeta. E nesta manhã nós temos um desafio. Você vai ter que tomar uma decisão aqui. E você vai descobrir ao longo da mensagem que decisão é essa. E a mensagem desta manhã, boa parte dela eu tirei de um dos programas do pastor George Vandeman. E eu quero que você repita uma frase que a gente vai dizer algumas vezes ao longo do sermão. A frase é a seguinte: a gratidão desarma a depressão. Vamos repetir? A gratidão desarma a depressão. Eu não sou psicólogo, não sou médico, não sou psiquiatra, eu não tenho... Me parece que a revista Adventista desse mês está falando sobre a questão do suicídio. Eu vi pelo menos na revista Novo Tempo ali a propaganda. Não estou ainda com a revista. Mas o que Paulo fala sobre isso? É interessante que nós vamos ler alguns textos. E Paulo, no livro de Filipenses, ele não diz apenas de uma forma de autoajuda, você pode, você consegue. Paulo decide ser feliz. Paulo decide ser feliz. Esta carta, provavelmente, ela foi escrita, vocês sabem, ela foi escrita onde? Na prisão. Quem já esteve em Roma, eu já tive a oportunidade de ir a Roma, lá ao Coliseu, próximo à prisão Mamertina, onde Paulo tenha ficado, e ele escreveu esta carta. Muitos entendem que pode ter sido esta carta escrita ali na prisão. E Paulo toma uma decisão. O mesmo Paulo que em Tessalonicenses diz o quê? Em tudo, dai graças. Eu já vou mencionar esse texto então. No 5,18 diz, regozijai-vos, 5,16. Se você quiser segurar com o dedo aí, vá a Tessalonicenses, depois nós voltamos a Filipenses. Avance um pouquinho. 5, eu costumo dizer que é o sanduíche do cristão. Qual é o sanduíche do cristão? O 5,16 diz, regozijai-vos. Então eu posso estar sempre alegre, sempre feliz com esse Deus que me criou, que vai voltar, que permite que coisas aconteçam na minha vida. Eu não entendo porque algumas coisas acontecem, mas eu estou feliz, estou alegre. Essa é a parte de cima do sanduíche. Qual é o recheio do sanduíche? Próximo verso, o que diz? A minha conclusão, se eu não estou feliz com Deus, como é que eu vou orar? Qual é a motivação que eu tenho para conversar com Deus que eu acho que não faz as coisas certas, podia ter me ajudado, e eu começo a lamentar? Posso até vir à igreja, posso até estar estudando a lição, dizimando, mas eu ainda, lá no íntimo, às vezes a gente tem assim uma mágoa com Deus. Senhor. Mas a Bíblia, Paulo diz aqui em Tessalonicenses, regozijai-vos. Quando? Sempre. Segundo, orai sem. Esse aqui é o miolo, é o recheio do sanduíche. A parte de baixo do sanduíche. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se eu me alegro sempre no Senhor, isso me motiva a ter uma vida de oração. Eu vou começar a contar para Deus o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, e isso vai fazer com que eu possa dar graças a Deus em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Voltando então a Filipenses, a gente encontra esse mesmo Paulo, agora de uma forma prática,
alegrar-se nos livros de Paulo aparece 29 vezes. Alegrar-se nos livros de Paulo 29 vezes. Em Filipenses aparece 9 vezes, praticamente um terço. Um terço, quando Paulo fala de alegria, está no livro de Filipenses. E a Bíblia Andrews, ela resume o livro Filipenses como o livro da alegria, o livro da humildade, o livro da fé. Quais seriam algumas causas da depressão? O pastor George Vandeman resumiu em 3 coisas: perda de um ente querido, perda da autoestima, perda do emprego. Podem ser outras causas. Perda de uma pessoa importante, perda da autoestima, né? Estou ficando velho, estou ficando enrugado, já não fazia como fazia antes as coisas. Eu começo a perder a autoestima, posso ter perdido o emprego, posso ter perdido um ente querido. E o que é a depressão? Depressão seria reação a esta perda. Por isso, nesta manhã, não importa a sua idade, a minha idade, a gente pode escolher que tipo de reação eu vou ter diante das perdas. Porque perda, vocês vão ver num gráfico, daqui a pouco eu vou mostrar. Perdas todo mundo tem. Perdas a gente tem, cristão e não cristão. Qual é a minha reação à perda? Alguns se sentem desapontados, se sentem encurralados, e então eles têm a perda. Somado a essa perda vem o ressentimento, multiplica-se pela tristeza, e o resultado é a depressão. Então, perda, desapontamento, ressentimento, multiplicado por uma tristeza que é aumentada, e aí eu começo a entrar numa situação bem difícil. E o pastor, então, George Vandeman, me lembro, e achei muito interessante isso, ele diz que o livro de Filipenses é um livro que se dedica ao tratamento da depressão. Isso há muitos anos atrás. Verso 3, 1 verso 3, 1 verso 2, perdão. Paulo diz o quê? Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então é um livro, Filipenses é um livro que fala de graça. E outras pessoas também dizem. Ellen White diz isso. Nós estamos num ambiente do quê? De graça. Deus é gracioso. O ar que você respira. A gente costuma dizer, eu agradeço pela vida, pela paz e pela saúde. Outro dia lá no colégio eu disse assim, na hora do culto, é proibido dizer pela vida, pela paz e pela saúde, porque a gente às vezes só fala essas 3, né? A gente tem que achar outros motivos, né? Não só a vida, a paz e a saúde, tem que ter outras razões. Era uma brincadeira. Ellen White diz que cada grão que é colocado na terra, ele só brota pela providência de Deus. Deus quer isso. Estamos num mundo de graça. 4:23, vamos lá, o 4:23. Último texto. 4:23. O que Paulo diz aqui? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então Deus é um Deus do quê? Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de graça, Ele é gracioso, Ele é bondoso. E qual é o conselho de Paulo? Agora vamos ler alguns textos. 4, verso 6. Paulo tem certeza de que a graça domina a sua vida. A graça, o amor de Deus pelo ser humano é a alegria de Paulo. Paulo tem essa alegria. Tanto que ele diz no verso 6 o quê?
Não, vamos ler juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Você já orou de uma forma que você sente... O contrário de ansioso seria o quê? Tranquilo? Desansioso não existe, né? O contrário de ansioso. Você orou de tal forma que você agora pode até enfrentar o problema. Paulo diz: não ande ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tudo a gente pode e deve colocar diante de Deus. Tudo, tudo, tudo. E Paulo faz esse pedido para você e para mim. Então a chave para a depressão é a minha reação. A depressão, ela começaria então no aspecto externo ou interno? Externo ou interno? Se o externo for muito impactante para mim, mas eu escolho. Vocês vão ver daqui a pouco o quadro acho que vai ficar bem fácil de entender. 1 verso 12, voltemos agora a 1 verso 12, o que Paulo diz? Então Paulo estava na prisão. Na minha Bíblia diz assim, no título, em cima do verso 12, se você tem aí a Bíblia atualizada, diz o quê? A situação do apóstolo contribui para o quê? Para o progresso do Evangelho. Por isso que Paulo, depois em Romanos 8, 28, diz o quê? Todas as coisas contribuem. Se é para eu alcançar aqui um soldado, se é para eu alcançar a guarda pretoriana, se é para eu estar preso. Ellen White diz até que Paulo se precipitou um pouco. Ele se precipitou em dizer que era cidadão romano e ele foi levado a julgamento e ele meio que se adiantou. Por isso a história poderia ter sido diferente. Mas Paulo diz, todas as coisas contribuem. Eu falei, eu vou ser levado. 1 verso 12 diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes o quê? Contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo estava certo disso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Voltando ao verso 3, agora do mesmo capítulo, o que Paulo diz? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E Paulo tinha muitas coisas para agradecer. Eu quero mencionar 5 coisas pelas quais Paulo tinha que agradecer. Primeira, a fé dos cristãos estava aumentando. E ele estava feliz por isso. Mesmo estando aonde? Na prisão. Eu estou aqui, mas eu sei que o Evangelho está sendo pregado. Segundo motivo, Cristo está sendo pregado. Vocês estão fazendo o trabalho. Terceiro motivo, ele diz no capítulo 2, a nossa pátria, vire aí a página da sua Bíblia, a nossa pátria está onde? A nossa pátria está no céu. 3 verso 20. 3 verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas.
Paulo estava feliz porque a fé dos cristãos estava aumentando, Cristo estava sendo pregado, ele e os cristãos eram cidadãos da onde? Do céu, a nossa pátria não é aqui. Paulo diz, Cristo também foi humilhado, Cristo também sofreu, e ele diz, Deus é poderoso para cuidar de vocês e cuidar de mim. Por isso que no verso 4, do capítulo 4, capítulo 4, verso 4, novamente Paulo diz o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No verso 6 que nós já lemos diz, não andeis ansiosos, e no verso 7 diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Eu me assustei quando eu tenho um diário aqui no iPad, eu vou colocando assim coisas que acontecem, uma bênção, eu vou ali e anoto, né? Eu me assustei quando eu descobri que em 2016 eu anotei só 27 coisas. 2 por mês só. Porque eu numero ali, número 1, né, escrevo, número 2, e quando terminou 2016, eu vi que eu anotei só 27. São 52 semanas, eu imagino que eu poderia ter pelo menos umas 104 coisas. Em uma semana, será que você não tem 2 coisas para agradecer, para louvar? Para você mesmo. Deus tem sido bom para mim por isso. Escreva ali. De 27 para 104. Eu preciso melhorar nisso, né? Eu quero ser mais grato, mais alegre, mais feliz. Porque diz o pastor George Vandeman, a gratidão faz o quê? Afasta, ou a primeira palavra que eu usei é desarma. Então a depressão ela vem como uma arma tentando atingir você e você desarma. Você desarma a depressão como? Gratidão, 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 gratidão. Não é aquela gratidão falsa, quer dizer, você reclamou uma hora, no outro culto você está agradecendo. Isso também, Deus conhece teu coração. Você está tendo uma duplicidade, a própria mente vai ficar confusa. Como é que uma hora eu agradeço, outra hora eu reclamo? Então, ou eu decido agradecer, 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 agradecer. Agradecer também não tem a ver com irresponsabilidade, com indolência. Ah, não, tudo está bom. Também não é isso que Paulo diz. A gente sabe quem foi Paulo, como ele viveu, como ele trabalhou. Mas o que Paulo diz é o que está no verso 12 e 13. Eu quero ler mais 2 versos e aí eu vou mostrar um gráfico que eu acho que vai ficar fácil para todos nós. Verso 12 e 13 do capítulo 4. Nós conhecemos o verso 13, que diz o quê? Tudo posso? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse verso ele é muito interessante. Tudo posso daquele que me fortalece. Mas vamos ler antes. O verso 11. Vamos ler desde o 11. O 11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. No verso 10, se você olhar aí, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor,
porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Das 9 vezes, aqui mais uma vez, Paulo diz, alegrei-me com vocês, o cuidado que vocês têm tido comigo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E finalmente, 3, verso 13 e 14. Mais um dos textos de Paulo, que ele diz, qual é o nosso desafio? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Aqui ele está falando da perfeição. Ele diz que ele está prosseguindo na caminhada com Cristo. Uma coisa faço, o quê? Leiam comigo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço. Deus é grande, Deus é amor, Deus é graça, Deus é bom. E isso não pode ser apenas dito num dia de culto, ou numa vigília. Isso tem que ser um estilo de vida. Eu escolhi viver na graça de Deus. Deus é meu Pai, Deus cuida de mim. Eu escolhi isso. E eu quero mostrar para você umas citações de Ellen White, eu achei muito interessante. Quando eu li esse pensamento, havia terminado já as Olimpíadas, né? Temos aqui a professora de Educação Física. O que você diz assim, mas eu guardo os mandamentos. Ok. Se você for na lição de hoje, na parte de domingo, lá embaixo diz assim, resistimos ao Espírito Santo hoje quando rejeitamos a palavra de Deus e quando não damos atenção à mensagem dos seus profetas. Se você crê na Bíblia, crê no dom de profecia, crê que essa escritora cristã tem bons pensamentos, uma maneira melhor da gente viver, o que ela disse aqui nesse pensamento? Estabeleça como regra nunca pronunciar uma só palavra de dúvida ou desânimo. Caminho a Cristo, página 120. Às vezes eu ligava para minha mãe, né? Mãe, como é que a senhora está? E aí? Mas ela mudou. Nós passamos por dificuldades, eu passei por dificuldades, e eu percebi até que para me ajudar a minha mãe começou a mudar o discurso dela. Porque se ela reclamasse de lá, talvez eu reclamaria daqui. Imagina, mãe, tudo bem? Ih, olha, a coisa tá... De uns anos para cá, minha mãe, eu não vejo mais minha... Eu falei, que legal, olha aí, até me ajudou. Então, o que é uma regra? O que é uma regra no esporte? Pisou na linha, é fora, né? Dependendo no basquete, pisou na linha, já está fora, né? Na linha batendo a bola, se você pisar. Ou a própria bola, não é fora ainda, se bater na linha, né? Ainda não é. Então, tem regras. No esporte tem regras. No trânsito tem regras. Eu ganhei mais uma multa, não me dei conta. Não sabia que tinha ali o radar, mas ganhou. Tem uma regra. Mas eu faço tudo direitinho, mas eu sou um cristão reclamão. Tá certo? Tudo eu faço
cuido da minha saúde, faço meu exercício, vou à igreja, mas eu ainda tenho assim uma tristeza. Por isso que o hino final que nós vamos cantar é: oh, não consinta tristezas dentro do teu coração. Nós vamos cantar esse hino. Tem outros hinos. Estabeleça como regra nunca pronunciar uma só palavra de dúvida ou desânimo. Aquilo que eu falo, meu ouvido, na verdade eu falei porque a minha mente pensou. A minha mente pensou, eu permiti que a minha boca falasse, minha boca falando, meu ouvido ouve, e eu estou retroalimentando a minha mente com o desânimo que já estava querendo nascer. Entendeu? Pensei, falei, ouvi, fortaleci. O que mais? A linguagem da alma deve ser de alegria e gratidão. Se alguém tiver em sua vida capítulos escuros, faça o quê? Enterre, faz isso mesmo. Vai lá no fundo da tua casa, escreve no papel todas as tuas mágoas e faz um buraco e enterra. Enterra. Eu conheci uma senhora, eu fui buscar chave uma vez na casa dela e ela não estava na igreja. E alguém da igreja disse: vai na casa dela buscar a chave. Quando eu cheguei lá, ela tinha uma lista de reclamações, né? Por que ela não ia à igreja? Enterre. Não se perpetue o caso repetindo-o. Cultivai apenas os pensamentos e sentimentos que produzem o quê? Gratidão e louvor. Eu estava ouvindo o canal em espanhol da Novo Tempo. Se você gosta de espanhol ou de inglês, entre lá. E um dos pregadores, eu acho que era no México, ele estava dizendo de duas pessoas. O primeiro eu não peguei o nome, porque não apareceu na tela. Mas vocês sabem que Viktor Frankl foi um psiquiatra, um psicólogo que viveu no campo de concentração. E ele mudou a história da psicologia por causa que ele esteve no campo de concentração. Mas um indivíduo, que eu não me recordo o nome, quando ele chegou no campo de concentração, aos 12 anos de idade, ele viu um caminhão, aquele caminhão, o basculante do caminhão começou a levantar, e ele viu corpos descendo numa vala que ia para o forno. Acontece que não eram corpos de adultos, eram crianças. E quando ele viu aquilo com 12 anos, ele disse assim: Deus não existe. E em todos os livros desse indivíduo, que eu não me recordo o nome, ele resolve dizer: eu não acredito em Deus, pelo que eu vi. Que Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam? Paulo decide dizer: em tudo dai graças. Deus é maravilhoso, o evangelho está sendo pregado. Paulo, vocês sabem, foi decapitado. Mas ele morreu na graça de Deus. Paulo morreu crendo nessa mudança que Deus fez e operou na vida dele. O que mais nós temos? Mais uma vez a palavra nunca. Leiam comigo vocês agora. Rogo-vos, nunca pronuncieis uma palavra de queixa, mas acariciais sentimentos de gratidão e reconhecimento. Isso fazendo, aprendereis a ter música em vosso. Tem muita gente hoje, eu vejo, as pessoas estão caminhando com música. Você não precisa de fone para caminhar. Você já tem uma música embutida dentro de você. Eu vou caminhar com música para ver se eu me alegro um pouco. Você já tem uma música dentro de você. Eu achei essa citação fantástica. Fazendo isso, aprendereis a ter aonde? Música em vosso coração. Isso aqui é uma decisão ou não é? Da minha boca, eu às vezes, mesmo depois de pregar isso aqui, eu já, às vezes falando ali com um familiar, com alguma coisa, atento. Depois, não era para eu ter reclamado, porque eu sei disso aqui, eu estou sabendo disso. A gratidão desarma a depressão, gratidão, 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 alegria no Senhor. Nunca.
Você quer ter música no coração? Comece a ter a sua agenda, o seu diário das bênçãos. Comece, faça isso. Deus vai abençoar. Pena, eu não trouxe aqui a foto de um rapaz. Tem um rapaz chamado Cláudio Vieira. Ele tem o pescoço assim virado para trás. Já viram aquela foto? Ele esteve lá no NASP. E há um tempo atrás eu recebi um vídeo da história dele lá no Nordeste. Não sei quantos vocês receberam. Ele conta a história dele. E a minha mãe me mandou essa foto. Disse, olha aí, filho. O título da palestra é O Mundo ao Contrário, né? E eu fui visitar na sexta-feira uma menina, que ela tem um problema sério de saúde. E o pai, que tem uma das pernas amputadas, o pai tem a perna amputada por causa da diabetes, e a filha tem assim problemas sérios. Ela está viva só pela graça de Deus mesmo. Várias partes do corpo, agora um problema na perna, não pôde operar, tem que emagrecer porque o excesso de peso está prejudicando. E aí no meio da conversa, o pai diz assim, pastor, ela às vezes ela se questiona, por que ela tem que passar por tudo isso? Aí eu lembrei de mostrar a foto desse rapaz. Falei, esse rapaz, ele também pode escolher reclamar de Deus, por que eu nasci desse jeito? Ou aquele Nick Vujicic, não é? Aquele rapaz que não tem nem os braços e nem as pernas. Também ele poderia dizer por quê. Hoje ele tem uma família, ele é palestrante. E Ellen White, assim como o apóstolo Paulo, nos dão essa ideia. Nunca pronuncie uma palavra de queixa. A tua e a minha vida cristã, ela vai ser mais fácil. Porque eu leio, eu sublinho, eu canto, e depois eu estou reclamando. Não combina. Isso não combina. Não combina com o que a gente tem revelado. Essa é a última. É a última. Quando abris os olhos pela manhã, dai graças a Deus por vos haver guardado durante a noite. Agradecei-lhe pela paz que tendes no coração. Olha que beleza. Se eu não tenho paz, eu posso dizer, por que eu não tenho? Senhor, eu não estou com o coração em paz por isso. Pode ser pelo pecado acariciado, pode ser pela falta de perdão, pela ansiedade financeira, o descuido com a saúde. Eu posso contar para Deus, Senhor, eu não estou tranquilo. Então, de manhã ao meio-dia e à noite, qual suave perfume? Faça o quê? Acenda ao céu a vossa gratidão. Então, quando você abre o olho, aí você agradece porque você tem paz. Se você não tem, você vai dizer por que não tem. E diz que durante o dia, pela manhã, ao meio-dia e à noite, gratidão. E aqui está a fórmula que eu disse para vocês, que a gente iria... aqui está a perda todos têm. Eu escolho isso aqui e eu escolho isso aqui, mas a perda todos têm. Isso aqui é uma das maneiras, talvez, da gente entender. Aqui, esse quadro ele é interessante. Esse quadro aqui ele é interessante. Veja, perda, ressentimento e tristeza. Perda somada a um ressentimento multiplicado a uma tristeza, depressão. Aqui eu também tenho perda. Todo mundo tem perda. A perda continua. Mas agora, em vez de ressentimento, eu escolho viver onde? Eu escolho viver onde? Na graça. Deus é gracioso, a natureza é graciosa, Deus é maravilhoso. E em vez de multiplicar por tristeza, eu multiplico por quê? Por gratidão. Escute, esta música, o Williams Costa Jr. fez para um encontro, se não me engano, foi o primeiro encontro de pastores da divisão, que ocorreu em Foz do Iguaçu em 2011. 4.500 pastores, mais ou menos. E nós cantamos, acho que só uma vez, mas ele tinha mandado essa música antes. Olha que letra bonita. Você vai poder... Isso aqui eu vou passar. Ellen White diz que devemos ter um
Olha que letra bonita. Jesus como teu Salvador, como teu Rei. Olha que melodia interessante. E a letra também. Jesus, tu és o meu Senhor e Rei. Imagine Paulo, né, cantando isso. Jesus, eu canto em teu louvor pra te adorar, meu Criador, mantenedor. Tu és meu Salvador e Redentor. Jesus, Senhor, meu bom pastor, entrego minha vida ao teu dispor. Bonita a música? Vai ficar aqui. Depois, se você quiser cantar em algum momento. E eu disse, então, que eu ia mostrar o último slide, é esse aqui. Ali estão 5 pessoas, eu estou bem no canto, aqui embaixo. Mas eu fui pregar numa igreja, e no final do culto, ao me cumprimentar, uma moça me entregou isso aqui. Na hora que ela estendeu a mão, ela me entregou isso aqui. Eu percebi que ela me cumprimentou e ficou alguma coisa na minha mão. Quando eu olhei, me assustei. Nossa. E eu preguei exatamente esse sermão. E ela disse assim, era para eu ter vindo nesta igreja 1 semana atrás, mas aconteceu o imprevisto. Eu fui desbravadora e gostava dos cultos, do clube e tudo. Mas exatamente hoje que você falou sobre isso. Então, quando na oração foi dito que Deus escolhe, Deus sabe o que a gente vai falar. E hoje você tem uma escolha. Então ela me entregou isso aqui, eu não voltei mais à igreja, não sei, o nome dela era Sabrina. Ela me entregou e disse, pastor, eu quero mudar meus pensamentos. Quero mudar os meus pensamentos. Isso aqui indica tudo, né? O que ela pensava, ou o que ela estava planejando, né? Então, hoje nós temos um desafio. Como eu vou viver diante das situações da vida, das perdas. Perda o cristão tem e o não cristão também. Todos têm. Como eu vou viver diante de Deus? E esse é um exercício mental. A minha mente em gratidão, em louvor. E por isso nós vamos cantar agora. E você está aqui nesta manhã, uma nova semana. Temos aí a lição, temos a apostila das madrugadas, temos a Bíblia. Mas o desafio de fortalecer a nossa mente, exercitar os nossos pensamentos, escolher o que eu vou pensar, o que eu vou falar. A gratidão, ela ajuda. A gratidão é energia, a gratidão é uma força viva. Paulo agradecia pela vida, pelo presente. Por isso ele disse uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio. Quando eu estou na graça, eu tenho paz no coração. Quando eu resolvo agradecer, eu tenho também paz no coração. Deus abençoe você e a mim nesta manhã, nesse culto, nesse momento que Deus nos dá mais uma oportunidade. Vamos então cantar o hino final, que é um chamado também para todos nós.